continuando uma série de ministrações que nós começamos há 2 semanas atrás, e o tema dessas ministrações é o Advento. O Advento são 4 semanas que antecedem o Natal, que antecedem o nascimento do nosso Senhor Jesus, e isso é o período de Advento. E na primeira ministração eu trouxe a palavra trazendo uma introdução sobre o Natal. Nós falamos sobre a data comemorativa do Natal, nós falamos sobre o paganismo que entrou dentro do Natal, nós falamos sobre os sentimentos que afloram e que acontecem no Natal, nós falamos do nascimento do Senhor Jesus, porque a palavra Natal, ela quer dizer nascimento, nascimento do nosso Senhor Jesus, nascimento do nosso Salvador, nascimento dos reis e Senhor dos senhores. Então fizemos uma introdução sobre o Natal. Na semana passada o pastor Henrique, ele trouxe um tema, ainda falando sobre o Advento, ele trouxe o tema do Deus Espírito que se fez carne. O Deus invisível, o Deus que era o verbo, a palavra que se encarnou na presença do Senhor Jesus. Então muitas vezes a gente fala que o Senhor Jesus, ele passou por uma humilhação muito grande na cruz do Calvário, aonde antes dele ser crucificado, ele foi açoitado, ele foi humilhado, e ele foi pendurado na cruz do Calvário, totalmente nu. Nós falamos que isso é uma humilhação, e realmente é uma humilhação, mas talvez humilhação maior do que toda essa, foi o próprio Deus ter se tornado um homem, ter se tornado um ser humano, e agora fazer as mesmas coisas que um homem faz. Essa foi a maior humilhação do Senhor, e algo um pouco, às vezes, irmãos, difícil de se entender. Eu não sei se vocês lembram, uma ministração que eu fiz aqui, e eu tentava retratar, eu tentava explicar a grandeza de Deus, sobre algumas coisas que nós temos hoje, na atualidade. Por exemplo, quantas pessoas hoje nós temos no mundo? 7 bilhões de pessoas, cada um com uma digital diferente, cada um com DNA diferente, cada um com nome diferente, e o Senhor nosso Deus conhece a cada um. É impressionante. Ao longo de toda a história, os estudiosos dizem que passaram pelo mundo cerca de 100 bilhões de pessoas, e o Senhor Jesus conhece o nome de cada um. E ao mesmo tempo, olha só que interessante, ao mesmo tempo que nós somos todos iguais, nós somos diferentes, porque todos nós temos 2 pernas, 2 braços, tem uma cabeça, tem 2 orelhas, tem um nariz, tem 2 olhos, isso é igual, e ao mesmo tempo todo mundo um diferente do outro, várias formas, várias fisionomias, vários caráteres, vários aspectos, vários sentimentos, tudo isso expressa a grandeza e o poder de Deus. Agora, como que um Deus tão grande, tão poderoso, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, como é que esse Deus agora coube dentro de um bebezinho? Como é que um Deus tão grande, tão infinito, tão eterno, agora coube dentro de um bebê? Eu não sei explicar, mas um dos motivos que o nosso Deus veio ao mundo em bebê, é porque ele não queria ser temido, mas ele queria ser amado. Quem não ama um bebezinho, né, irmão? Quem não ama um bebezinho? Quando você vê um bebezinho, você se derrete. Então o Senhor Jesus, ele queria mostrar todo o amor dele, e queria ser muito amado por nós. Então o pastor Henrique trouxe essa mensagem, o Deus que se fez homem, se fez carne. Então o Senhor Jesus, quando passou por essa terra, ele era ao mesmo tempo Deus, e ele era ao mesmo tempo homem, as 2 coisas junto ao mesmo tempo. E o tema da nossa ministração de hoje é o Rei Jesus entre nós. Nasceu o Salvador, nasceu o Rei dos Reis, e ele habitou entre nós. E hoje nós vamos entender um pouco sobre isso. O Rei Jesus que habitou entre nós e que ainda habita. Mas quando nós falamos sobre a pessoa de um rei, um reinado, para a gente aqui no Brasil, isso não é muito comum, porque afinal de contas o nosso país ele tem um presidente, e ele não tem um rei, certo? Aqui há uma democracia, a gente vota
para que possa ser constituído um presidente da nação. Então nós não temos reis aqui, a gente não sabe como que é que isso acontece, como é que isso se porta. O que a gente tem de informação sobre rei, sobre reinado, muita coisa a gente tira da Bíblia, como o rei Saul, que foi o primeiro rei instituído por Deus. O povo estava em desavença, o povo estava em discórdia, e o povo pediu: queremos um rei. E o Senhor deu Saul para eles, foi o primeiro rei da Bíblia. Ele foi um rei muito ruim, não seguiu os caminhos do Senhor, não seguiu as orientações do Senhor, e foi destituído do cargo. E aí veio o famoso rei Davi. Rei Davi veio substituir Saul, agora para governar Israel. E Davi, apesar dos seus pesares, apesar de muitas dificuldades, de muitos pecados, mas Davi foi um bom rei pela nação. A palavra do Senhor diz que ele era segundo o coração de Deus. Então ele se esforçou ao máximo. Ele se esforçou ao máximo para seguir os caminhos do Senhor, as orientações do Senhor, e governar de acordo com as orientações do Senhor. Está certo que nem todo momento ele conseguiu, mas ele chorava aos pés do Senhor e dizendo que ele queria ser um rei de acordo com a palavra do Senhor. E se a gente deixa a Bíblia um pouquinho de lado, e a gente sai do contexto bíblico, e a gente vem para o contexto atual, aonde é que nós vemos reis pelos países? São poucas nações que ainda têm esse regime de monarquia, onde a gente tem um rei. O país mais comum é a Inglaterra, que teve por muitos anos governado pela rainha Elizabeth, que ficou muitos anos no governo. E o regime de monarquia, ele não é como o presidencialismo, onde você vota e constitui um presidente. Lá na monarquia, o reinado ele vai passando de pai para filho, vai saindo da sua família, ele vai saindo dessa linhagem. Então a rainha Elizabeth ficou muitos anos no poder, e quando ela morre, quando ela falece, quem que assume? O príncipe Charles III. Então hoje o rei da Inglaterra é o príncipe Charles III, que ficou muito tempo acompanhando ela, e agora finalmente ele assumiu o trono com a morte da rainha Elizabeth. E agora está em evidência, irmãos, o país do Catar. Está acontecendo a Copa do Mundo no Catar, certo? Ela ainda está acontecendo, e lá nós também temos um rei, lá nós também temos um sheik, nós temos uma pessoa predominante lá no país. O nome dele é meio esquisito, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Esse é o nome do sheik que tem lá. Nas transmissões dos jogos é muito comum a câmera focar nele. Às vezes ele está sentado assistindo o jogo, às vezes ele está transitando pelos corredores. Ele é um rei ali no Catar, ele é o sheik que manda ali naquele lugar. E a gente aqui no Brasil, a gente não tem esse entendimento, né? A gente ouve falar, a gente vê algumas coisas, mas a gente não tem esse entendimento de rei. Agora, irmãos, se a gente for parar para analisar, quais seriam assim, umas características, algumas coisas comuns que os reis eles têm uns com os outros? E eu coloquei algumas coisas aqui para a gente poder entender e a gente comentar um pouco sobre isso. Uma das coisas que tem em comum sobre todos os reis é o poder que eles têm. Você pega esse sheik, esse califa, esse rei do Catar, esse cara extremamente poderoso. Tudo que ele manda, o povo faz. Tudo que ele pede, o povo faz. Há um poder muito grande na vida dele, um poder natural na vida dele, através do reinado dele. E se a gente for pensar com o Senhor Jesus, se a gente for fazer um contraste desse reinado físico, esse reinado do mundo, esse sheik, esse califa, e a gente fazer um paralelo com o Senhor Jesus se comportava como rei igual um sheik como esse? Ele se comportava da mesma maneira? Ele não se comportava. O Senhor Jesus, ele abriu mão do seu próprio poder para viver como um homem. Lá em Filipenses vai dizer que o Senhor não usurpou ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo e reconhecido em figura humana. Ele abriu mão do seu poder para poder servir a humanidade, pregar o reino de Deus. Ele abriu mão de tudo isso. As pessoas, você sabe que lá na Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo e ele venceu a morte. Agora, irmãos, na luta de Jesus
com o diabo lá no deserto, isso retrata assim, esse abrir mão do poder do Senhor Jesus. Se a gente sabe muito bem que quando o Senhor Jesus ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, se ele quisesse, ele poderia ter aniquilado o inimigo ali na hora. Mas como é que o Senhor Jesus ele vence o inimigo? Através da palavra, através do caráter. O Senhor Jesus fez tudo o que fez, não com o seu poder, mas com o seu caráter. Ele venceu todas as coisas com o seu caráter. Ele não colocou o seu poder ali para poder vencer as coisas. Muito pelo contrário. Todas as vezes que você vê a manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus Cristo, na grande maioria das vezes, era para abençoar uma outra pessoa. Nunca era para o seu próprio bem, nunca era para o seu próprio interesse, era sempre para os outros. Quando era para ele sempre renunciava, ele sempre tratava as pessoas com humildade, e ele sempre, muitas vezes, levava o prejuízo em toda a história. Ele jamais colocou todo o poder dele ali, porque se ele tivesse colocado todo o poder dele, ai do inimigo, e ai de muitas pessoas, inclusive de mim. Então o Senhor Jesus abriu mão desse poder, ele abriu mão. E sobre o dinheiro, irmãos, quando a gente fala de reis, o pessoal tem muito, mas muito, muito dinheiro. É incalculável a riqueza dessas pessoas. Se você pegar a rainha Elizabeth, se você pegar esse sheik, o dinheiro que esses caras têm é fora do normal, é fora do comum. Nem eles mesmos sabem a quantia de dinheiro que eles têm. Ele já tem tudo, ele já tem casa, ele já tem carro, já tem navio, ele já tem helicóptero, ele já tem empresa, ele já tem prédios, ele já tem tudo, eles não têm mais o que comprar. Eles já compraram tudo e ainda está sobrando dinheiro. Daria para comprar mais coisas, muito mais coisas, de tanto dinheiro que eles têm. Isso é comum entre os reis. E com o nosso Senhor Jesus, quando ele veio até a terra, era explícito essa riqueza na vida dele? Era dessa maneira que o Senhor Jesus reinou entre nós aqui? De maneira nenhuma. A própria palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, e muitas vezes, ele não tinha nem lugar para dormir. Muitas vezes não tinha nem o que comer. Eu conversando com o Dean ontem, e o Dean falou, puxa Davi, ontem eu fui na feira, e estava tão calor, eu fui lá na feira, um calor danado, foi muito cansativo ir até lá, e depois tive que retornar, né, com as compras, né, um sol batendo forte, né, e você carregando aquelas coisas. E quando ele falou isso, eu fiquei imaginando o cansaço e o sofrimento do Senhor Jesus, indo de uma cidade para outra, num país que é um deserto. O Bristol não é um deserto, né, onde nós moramos não é um deserto, e lá era deserto, o sol o tempo todo. O Senhor Jesus não fazia valer toda a riqueza que ele tem, porque ele é o dono do ouro e da prata. O Senhor é dono de todas as coisas, mas ele não fazia valer, muito pelo contrário, vivia de oferta das pessoas, estava à disposição das pessoas. Quando uma pessoa oferecia um local para estadia, ele dormia. Quando não oferecia, dormia-se ao relento mesmo. Como muitas vezes o teto sobre a cabeça dele foi as estrelas. E o Senhor Jesus não ficava preocupado com o dinheiro. Ele não ficava preocupado, isso não era o maior interesse dele. Tanto é que a parte financeira do grupo, a parte financeira do ministério, o Senhor Jesus deu para um ladrão cuidar. Para a gente ver o tamanho da preocupação que o Senhor Jesus tinha com o dinheiro. Ele sabia que Judas era corrupto e era ladrão, e falou, Judas, cuida para mim da parte financeira. Olha a preocupação que ele tinha com o dinheiro. E às vezes, irmãos, a gente coloca muita força no dinheiro, muita preocupação no dinheiro. O dinheiro faz parte da nossa vida? Faz. Nós vamos precisar para comprar, para vender, nós temos que trabalhar, mas nós temos que ter um limite para essa preocupação. A gente tem que ter um limite para todas essas coisas. E graças a Deus pelo Senhor Jesus que nos ensinou. Então o Senhor Jesus, ele vem como um rei totalmente diferente do que diz o povo, do que diz o mundo e da forma que os reis se comportam. E sobre o reinado, os reis têm muitos súditos, muitas pessoas que trabalham para ele, muitas pessoas que servem a eles, e muitas pessoas que servem por interesse, servem por dinheiro,
serve por vanglória, serve por interesse pessoal. E com o Senhor Jesus nunca foi assim. Ele sempre disse para as pessoas: olha, você quer servir a mim? Você quer caminhar comigo? Mas saiba, o Filho do Homem às vezes não tem nem um local para poder dormir. Ele disse: as raposas têm ali os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem muitas vezes não tem lugar nem para dormir. E algumas pessoas estão dizendo por aí, principalmente nessa época do Natal, os filósofos ateístas, eles vão dizer que Jesus ele nunca existiu, mas que você pode no Natal você relembrar essa história, porque aí Jesus ele vai nascer na sua mente e no seu coração. Mas de fato o Senhor Jesus ele nunca existiu. Agora, irmão, se Jesus nunca existiu, se isso é uma grande fábula, se isso é uma grande mentira, como é que uma fábula, como é que uma mentira dura 2020 anos? Como é que uma fábula e uma mentira arrasta multidões depois de 2020 anos? Não tem como, irmãos. Os discípulos que andaram com o Senhor Jesus presenciaram tudo e ainda presenciaram a sua ressurreição. Aí as pessoas falam assim: mas os discípulos eles foram comprados, fizeram isso por interesse, eles estavam ganhando dinheiro. Eles falam isso porque não conhecem a Bíblia, porque você vai ver que os discípulos não levaram dinheiro nenhum, muito pelo contrário, a maioria deles foram perseguidos, a maioria deles foram mortos, cortado ao meio, degolado, crucificados de ponta cabeça. Então qual foi o benefício que eles ganharam? Ou eles eram muito loucos, doido varrido, para poder morrer por um homem, ou era tudo verdade, e eles não abriam mão de contar essa verdade, e de espalhar essa verdade pelo mundo. Muito obrigado, irmão. Então o Senhor Jesus, ele tem súdito, ele tem discípulos, mas não porque ele dá dinheiro, não porque as pessoas vão por vanglória, mas por livre e espontânea vontade, e por muito amor. Se você é uma pessoa que hoje está querendo servir ao Senhor Jesus, esperando alguma coisa em troca, saiba que você está totalmente enganado. Porque o Senhor Jesus dá coisas para nós? Dá, mas vai da nossa intenção. Você está fazendo por interesse, ou você está fazendo porque você verdadeiramente ama Ele? Então avalie isso. E os súditos do Senhor Jesus são aqueles que caminham com Ele, sem receber nada em troca. E se a gente for falar das mordomias, irmãos? As mordomias para um rei, cara, é demais. Ontem nós tivemos um jantar aqui, e aí os irmãos tinha um garfo e tinha uma faca que era dourado, sabe? Aí o Marcelinho olhou e falou: por que o seu talher, ele é feito de ouro, né? Mas não era feito de ouro, né, irmão? É só uma cor. Mas, irmãos, na vida dos reis de hoje em dia, esses caras é tudo de ouro. Tem rei que tem privada de ouro, tudo de ouro, de tanto dinheiro, de tanta mordomia. Pessoas que servem eles, os caras não colocam a mão em nada, chega lá, a comida está toda pronta, as melhores comidas, as melhores bebidas, as melhores roupas, não passam necessidade de nada, mordomia pura. E com o Senhor Jesus, que foi um rei entre nós, tinha mordomia? Tinha. Muitas vezes recebia xingo dos outros, o pessoal queria apedrejar ele, andava no meio de multidão fugindo das pessoas, porque as pessoas queriam perseguir ele, chamava ele de mentiroso, dizia que ele tinha demônio. Muitas vezes o Senhor Jesus tinha que se afastar para os desertos, para as montanhas, e não tinha mordomia nenhuma, irmão, nenhuma. Não tem cama, não tem ar-condicionado, não tem chuveiro, não tem banheira de hidromassagem, não tem tecnologia, não tem mordomia nenhuma. E hoje em dia essa é a grande diferença. E a vaidade, os reis extremamente vaidosos, não sabem levar, não podem ser contrariados, porque manda prender, não pode ser contrariado, manda matar, como a gente viu Herodes, mandou matar a família dele todinha, ele não mandou matar os inimigos, ele não mandou matar o vizinho dele que era ruim com ele, cara, ele mandou matar os filhos, ele mandou matar a mulher dele.
de tanta vaidade que ele tinha, de tanto medo de poder perder o poder dele. E com o Senhor Jesus, zero de vaidade, zero, humilde, manso, sentando com publicanos, pecadores, prostitutas, nenhum tipo de vaidade. As pessoas tudo comentando: ah, mas o mestre de vocês senta com prostituta. Ou as pessoas passando pela cabeça delas: ah, se ele soubesse quem é essa mulher que toca os seus pés. Vaidade nenhuma, zero de vaidade, e nenhum medo de perder o seu poder, ou de perder o seu reinado por uma outra pessoa. O Senhor Jesus nunca competiu com ninguém, nunca competiu com ninguém. Tanto é que as pessoas diziam lá para César: ó, nasceu um outro rei, vai tomar o seu lugar. O Senhor Jesus nunca quis tomar o lugar dele, e isso foi um grande conflito entre os judeus, porque os judeus, eles esperavam um rei igual eles estavam acostumados, um rei com poder, um rei com vaidade, um rei que manda, um rei político, um rei que tem muitos súditos, que obriga as pessoas a fazer as coisas. E quando Jesus vem de uma forma diferente, eles não entendem, e aí não conseguem aceitar. Não conseguem aceitar que esse Jesus era um homem super simples, que nasceu numa manjedoura, nasceu numa família extremamente simples. Eles não aceitavam, e não aceitavam também quando olhavam para ele e diziam: é o próprio Deus. Eles diziam: não é. E eles diziam: não é, não pode ser o Deus criador de todas as coisas, ele não pode ter se tornado esse homem. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não tinha nem beleza e nem formosura. Quando você vê estampado nas imagens por aí, nas boleias dos caminhões, nas portas dos caminhões, um Jesus branco com olho azul, aquilo é mentira. Aquilo era mentira. A palavra de Deus diz que não havia beleza e nem formosura nele. O Senhor Jesus não era daquela maneira, e eles não aceitavam de jeito nenhum. Jesus não veio com os costumes nossos, Jesus não veio com as nossas expectativas, mas ele veio com a verdade, ele veio com a soberania, ele veio com amor, ele veio com gratidão, que o povo não estava acostumado a receber. Vamos ler um texto? Colossenses capítulo 1, versículo 26. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Aí você deve estar se perguntando assim: puxa, Davi, legal, entendi. Você fez um contraste entre os reis da Bíblia, os reis da atualidade, e o rei Jesus que habitou entre nós, habitou lá no passado. Aí você pode estar se perguntando assim: Davi, mas e no tempo presente? O Senhor Jesus, ele habitou, mas ele morreu, ressuscitou e foi ao céu. E hoje ele ainda está entre nós. Hoje o Senhor Jesus ainda é rei entre nós. E eu digo para você que sim, ele ainda é. Colossenses 1, 26 diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Cristo em vós, esperança da glória. Mas sabe o que é um dos motivos que os judeus não aceitaram o reinado de Jesus aqui na terra? Todo mundo sabe que de Malaquias até o primeiro evangelho, seja ele Mateus, Marcos, Lucas ou João, eu não sei exatamente a ordem, mas de Malaquias até o próximo evangelho, há um tempo em que o Senhor fez um silêncio total. Há 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos que o Senhor não falou com ninguém. Você sabe o que é 400 anos de silêncio? O Senhor não comunicou nada a ninguém. A nossa Bíblia é uma Bíblia um pouco diferente da Bíblia católica. A Bíblia católica, ela tem alguns livros a mais, os livros apócrifos. Esses livros apócrifos
são esses livros que foram escritos nesses 400 anos de intervalo que o Senhor não falou nada. Eles são livros históricos, servem para a gente consultar alguma história, mas eles não são livros inspirados por Deus. Você pode até ler e ter uma noção da história, mas eles não são livros inspirados por Deus, porque nesse período o Senhor não falou com ninguém, o Senhor não inspirou ninguém a poder escrever nada. Então o Senhor ficou 400 anos sem falar com ninguém, e agora vem um homem, abrindo caminho para Jesus, João Batista, e depois vem Jesus Cristo. Na cabeça dos judeus, sabe o que acontecia? Sabe o que passava na cabeça deles? O Senhor nos abandonou. O Senhor nos abandonou. Já são 400 anos. O Senhor não fala mais com ninguém. E uma das evidências que o Senhor nos abandonou é que nós estamos aqui, sendo escravizados por esse governo romano. Sofrimento, humilhação, angústia, e nós clamamos ao Senhor, e Ele não nos atende, e Ele não nos ouve. Esse foi um dos motivos que eles não aceitaram Jesus. Eles já tinham na cabeça deles que Deus tinha abandonado a nação de Israel. E é quando Jesus Cristo vem. E aí o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses essa carta da alegria, e dizendo assim: olha, a esperança é Cristo em vós. Ele está dizendo assim: olha, Deus não abandonou vocês, Deus não nos abandonou, e a evidência disso é que Cristo está se manifestando através da igreja. Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto, ele começa dizendo sobre o mistério que estava oculto. Esse mistério que estava oculto era o plano de Deus de incluir os gentios no plano de salvação. Esse era o grande mistério, e o Senhor deu a revelação para as pessoas, e Ele continua dizendo, aos quais Deus quis fazer conhecer. Irmão, se Deus não quisesse, a gente não ia conhecer absolutamente nada dEle. O Senhor quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério. E você sabe que por muito tempo, irmãos, a gente criou uma expectativa, né, e alguma coisa na nossa cabeça, de que glória é um lugar para onde nós vamos ir, né? Então quando falece uma pessoa, falece um irmão, a gente fala que foi para glória, não foi? Tem um hino de louvor muito antigo que diz, né, que os santos, os salvos, eles já estão com o Senhor na glória, né? Então a gente criou isso dentro da nossa cabeça, de que glória é um lugar para onde nós estamos indo, mas na verdade não é. A glória não é um lugar que nós estamos indo, mas é algo que Deus está fazendo em nós, né? É uma expectativa, é um amor, é uma esperança de que nós estamos agora entrando nessa glória. Você lembra lá de Romanos, que diz a palavra do Senhor, diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então glória não é o céu que nós estamos indo, glória é voltando para essa presença, porque o mundo pecou e foi separado, ele foi destituído, todo ser humano foi destituído dessa glória, ele foi separado dessa glória, mas agora o Senhor Jesus, ele veio para que a gente possa agora estar adentrando essa glória. E nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele vai contar, sabe o quê? O que Deus está fazendo pelo Espírito Santo através da igreja, através do corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Evangelho de Lucas, né, o evangelista Lucas tanto escreveu o Evangelho de Lucas como escreveu o Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos ele diz: escrevi o segundo tratado, ó excelentíssimo Teófilo, porque ele já havia escrito o primeiro. No primeiro tratado que ele escreve, ele fala o que Deus fez através do corpo físico de Jesus aqui na terra. O Evangelho de Lucas, ele menciona tudo que Deus fez através do corpo físico de Jesus aqui na terra. E Atos dos Apóstolos conta o que Deus está fazendo através do corpo místico, o corpo espiritual do Senhor Jesus aqui na terra.
Então você vê lá em Atos dos Apóstolos, e disse o Espírito Santo, e pareceu bem o Espírito Santo, e o Espírito Santo o orientou, e eles estavam cheios do Espírito Santo. Eram as obras de Deus feitas através do corpo místico, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é esse corpo místico, é esse corpo espiritual, certo? Então, a igreja é o corpo de Jesus, e Jesus é o cabeça da igreja que está no céu. E aí percebam, se o corpo está na terra e a cabeça está no céu, quer dizer que meio que está separado, não é verdade? O corpo está na terra, o cabeça está no céu, mas há um teólogo, Agostinho de Hipona, ele vai dizer que Cristo é a junção do corpo místico com Jesus, que é o cabeça. Quando houver essa junção do corpo com a cabeça, você tem o Cristo total. Entende? Isso já aconteceu na eternidade, porque o Senhor era, é e o que há de vir. No tempo de Deus essa união já aconteceu, mas nos dias nossos de hoje isso ainda não é total, isso ainda não aconteceu, mas isso vai acontecer. Mas o Senhor Jesus, Ele continua trabalhando através da sua igreja. E você sabe uma coisa que eu aprendi? Que o Senhor Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus, Ele habita dentro de nós enquanto nós somos igreja, enquanto nós somos corpo. Enquanto nós somos corpos e nós estamos ligados e perfeitamente ajustados, o Espírito Santo de Deus está em nós. A partir do momento que eu saio do corpo, o Senhor Jesus não habita mais em mim, porque eu estou fora do corpo. Então sabe quando as pessoas dizem assim que elas são igreja e que elas não precisam ir à igreja para ter Deus habitando dentro delas? É uma completa mentira, é uma falácia. Você só tem o Espírito Santo de Deus quando você está no corpo, quando tem 2 ou 3 reunidos. Se você sair do corpo, você perde essa presença. Então o Senhor Jesus hoje, Ele está trabalhando através da sua igreja, através da sua igreja. E aí nós temos o Rei Jesus entre nós, Cristo em nós, esperança da glória. Aí você fala assim: Davi, o Natal está chegando, o Natal está aí, na verdade eu não estou percebendo Cristo em nós, eu ainda não estou percebendo as manifestações do Senhor Jesus através da sua igreja. E sabe uma coisa que é comum no Natal, com as crianças e com os adolescentes? Pai, que presente que o Senhor vai me dar no Natal? Não é, irmão? Não é assim? Ô pai, o que vai vir aí de presente no Natal? As crianças perguntam, os adolescentes perguntam, eles ficam animados, porque vai ter um presente no Natal. E o pior, irmãos, que o adulto é igualzinho a criança. O adulto, ele é igualzinho a criança. Ele não pede presente como uma criança, mas ao final de contas, no final de toda a história, ele está esperando alguma coisa de Deus. Ele está esperando. Já dizia aquele grande compositor Renato Russo: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, e é o que você vai ser quando você crescer. Então nós que somos crescidos somos crianças, temos comportamentos de criança. Então muitas vezes nós estamos tristes no Natal. Você vê que tem muita gente que não comemora Natal. Fala: Natal, não comemoro, não estou bem no Natal. Sabe por quê? Porque ela está esperando o presente de Deus, só que ela já sabe que o presente não vai vir. O ano todo ela não ganhou, no final do ano já está quase acabando, e não tem presente. E na maioria das vezes o presente que nós estamos esperando para as nossas vidas, nós que somos adultos, crianças, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando um bom emprego, nós estamos esperando um carro que era para a gente ter comprado, ou o sonho da casa própria, né? O Minha Casa Minha Vida, que agora é o Casa Verde e Amarela. Ou eu estou esperando um namorado, uma namorada, um marido, ou uma esposa. Eu ia falar uma marida, né? Uma esposa, né? Uma esposa. E aí você vê o ano passando e não acontece. Aí você fica desanimado, fala: esse Natal para mim não tem graça, não ganhei um presente. É igual uma criança, né?
Chegou lá no Natal, toda aquela festa, todas aquelas coisas, ela olha lá, ela fala, pai, mas e aí? Eu estou com as minhas mãos vazias aqui, não estou vendo presente, né? Vai chegar ainda? E ela fica emburrada também. Então nós também somos assim. Esperamos esse tal presente, ele não chega e a gente não comemora mais o Natal. A gente diz que o Natal é sem graça. Agora, irmãos, o real sentido do Natal é ganhar presente? Sim e não. Resposta para isso é sim e não. Explica isso para mim, Davi. Sim, porque nós ganhamos um presente. Quem disse que nós não ganhamos um presente, irmãos? Há 2020 anos o presente nasceu. Nós já ganhamos o presente. E sabe qual que é a boa notícia? O presente está presente. O presente está presente. Você entende isso? O presente está presente. A última promessa do Senhor Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele disse assim: eu estarei com vocês todos os dias de suas vidas e não abandonarei vocês. Última promessa do Senhor Jesus. Você já recebeu o presente, irmão. Pode comemorar o Natal sim. Pode se alegrar no Natal, porque você recebeu o presente. E ele está presente na sua vida. Ele é presente. Agora para pensar comigo. Se você ganha um presente, tá bom, você vai lá e seu pai dá um tênis para você, dá um tênis para você, Samuca. Daqui 3, 4 anos você não tem mais o tênis, filho. Seu pé cresceu, seu tênis rasgou, já era, acabou o presente. Se você é um emprego, você está tanto sonhando, daqui 10, 15 anos, talvez você foi demitido, saiu, mudou de emprego, nem tem mais. E se é um carro, passa também. Irmãos, quando eu era mais novo, foi lançado aqui no Brasil o Audi A3. Cara, quem tinha um Audi A3 era top, o cara era magnata. Você olhava e falava, caramba, velho, um Audi A3. Nós acostumados a andar de Fusca, Brasília, Del Rey, golzinho quadrado, 1.0, motor batedeira com 4 marchas. Você olha um A3, você fala, nossa, mano, isso aqui é carro, isso aqui que eu tenho não é carro. Aí você ficava olhando e falava, caramba, velho, um A3, mano, muito da hora. Agora, irmãos, tem vezes que eu vejo na rua passando uns A3 daquela minha época lá, você é louco, velho, umas carroças tudo velha, tudo caindo aos pedaços. Passou, já era, passou, já veio outro. Então essas coisas passam, mas o presente, ele nunca passa. Você era criança, você tinha um presente. Você é adolescente, você tem um presente. Quando você ficar adulto, você tem um presente. Quando você for mais velho, você tem um presente. Ele nunca vai se afastar de você. Esse presente é para o resto da vida. Ele é eterno e ele é perpétuo. E nós temos, não é um motivo só para comemorar o Natal, não, tem milhões. Nós deveríamos estar fazendo uma festa maravilhosa, porque o presente está presente, porque ele nasceu. Mas sabe o que acontece? A gente prefere fazer festa para a Copa do Mundo. Aí você se frustra. Aí você vai lá, compra a bandeirinha, você compra o álbum da Copa, você pinta o seu cabelo de verde e amarelo, você compra uma camisa do Brasil, aí você vai lá assistir uma decepção daquela. Mas vai se decepcionar fácil. Não só com o Brasil, como time de futebol, com tudo que tem no mundo, vai se decepcionar. Mas com o Senhor Jesus você nunca se decepciona. Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Com Ele você pode contar. Agora beleza. O povo está tudo aí torcendo aí para a Copa. Brasil, Brasil, Brasil. Os caras estavam lá no Catar, lá o time, gastaram R$1 milhão de reais num jantar. Carne salpicada de ouro por cima. E nós estamos aqui. Você tem carne na sua casa? Salpicada de ouro? Não? Olha, eu tenho uma carne de segunda que eu comprei lá ontem. Ontem foi o dia do pagamento, fui lá e comprei a carne, né? Então, irmãos, é legal torcer? É legal, cara. Eu gosto de futebol, assisto tudo, mas a minha expectativa não está lá. A minha esperança não está lá. Os meus sonhos não estão lá.
Se ganhar ou se perder, eu vou continuar servindo ao Senhor do mesmo jeito, em nome de Jesus. Você está entendendo? Então a gente faz festa por um monte de coisa. O país parou para poder assistir o jogo da Copa. Os empresários não estão aguentando mais a dispensar o povo, não está aguentando mais. Tem até um videozinho na internet, lá tem um menino que eu acho ele muito bom, o nome dele é Amendoim, é um mineirinho. Vocês já viram esse menininho? Ele fala assim, ele é mineiro, ele é pequenininho, mas ele é muito engraçado, né? Ele falou, ô meu jovem, aí ele está lá carpinando, né, o terreno dele, aí ele pega o celular e fala, oba, beleza, 3:30 da tarde, já está quase na hora do jogo, deixa eu já me preparar para poder ir. Aí ele coloca a enxadinha dele de lado, e daqui a pouco entra o patrão, falou, ops, aonde você vai? Ele falou, estou indo assistir o jogo. Eu falei, você assistir jogo na segunda-feira, 3:30 da tarde? Não vai não, pode voltar para o trabalho. Aí ele falou assim, mas todos os patrões por aí, todo mundo está liberando o povo para assistir, e você não vai liberar. Ele falou, não, você não é todo mundo não, volta para o trabalho. Volta para o trabalho. Então, irmãos, todo mundo parando para poder assistir o jogo da Copa. Agora para o Natal, talvez, não sei. Mas sabe quando isso acontece, irmãos? Falando sério, sabe quando isso acontece? É quando a gente realmente não entende que o presente nasceu, que o presente foi dado para nós. A gente acha que a nossa necessidade, ela é dinheiro, ela é trabalho, ela é um relacionamento, ela é um sonho, mas a gente não para analisar que nós estávamos indo para o inferno. Sem Jesus, nós estávamos indo para o inferno. Esse é o nosso grande problema, e o Senhor Jesus já resolveu. Hoje nós não estamos mais indo para o inferno. Hoje nós somos perdoados, livres do pecado e perdoados, redimidos. E hoje nós temos vida e vida com abundância. Então, o maior, o Senhor já fez. Não adianta você ficar esperando outra coisa, porque o máximo já foi feito. Não tem mais o que fazer. O máximo já foi feito por nós. Não vai ter outra coisa. É o sacrifício de Senhor Jesus. Ele é suficiente nas nossas vidas. Ele é pleno. Ele é o bastante. Pare de ficar se apegando às suas necessidades, de coisas que você precisa, que você acha que precisa. E eu sei que muitas vezes a gente precisa, mas a gente precisava muito mais da reconciliação, porque nós estávamos separados de Deus. Mais vale você não ter nada e estar andando com o Senhor Jesus e passar toda a eternidade com Ele, do que você ter um monte de coisa nessa terra e depois passar a eternidade toda no inferno. O mundo está dizendo por aí e está pregando, irmãos, que o inferno é coisa boa, que o inferno vai ser legal. Você está no inferno, abraça o capeta. Eles estão dizendo que lá no inferno vai ter música, vai ter prostituição, vai ter muita festa, vai ter muita bagunça, vai ser 24 horas de bagunça para a eternidade. É uma grande mentira, irmãos. Lá não vai ter isso. Lá vai ter duas coisas: choro e ranger de dente. Sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Essa realidade também ela é presente. O inferno está aí. O inferno está aí. Não queira ir para lá. Não faça por onde ir para esse lugar. Uma das traduções, uma das explicações da palavra inferno é a ausência total de Deus. O inferno é a ausência total de Deus. Não tem nada de Deus lá. Nós estamos nesse mundo hoje, e eu sei que tem dificuldade, e eu sei que tem sofrimento, que eu também passo por isso, mas nós não temos ausência total de Deus. Nós temos alívio e conforto, como eu preguei um outro dia aqui. Passa para o sofrimento? Passa, mas o alívio vem, o conforto vem. Mas se nós perdemos a nossa salvação, nós vamos ser totalmente destituídos dessa glória, e totalmente destituídos da presença do Senhor, e ali não haverá segunda chance, ali não haverá retorno, ali não haverá tempo para poder mudar de vida. O Natal é isso, o nascimento do Senhor Jesus e o retorno do Senhor Jesus para vir buscar a sua amada igreja. Você sabe que a gente ouve os testemunhos de algumas pessoas daquilo que Cristo, aquilo que Jesus está fazendo entre a sua igreja. Cristo em nós, a esperança da glória. Vocês conhecem aqui o comentarista Casagrande, certo?
Foi jogador do Corinthians, muito tempo. Ele trabalhou na Rede Globo fazendo comentarista esportivo. E o Casagrande, eu escutei o testemunho dele. E ele falou que por muito tempo ele se admirava da pessoa de Lúcifer. Ele tinha uma admiração muito grande pela pessoa de Lúcifer. E ele começou a estudar a Lúcifer. E ele começou a mexer com satanismo. Coisas muito pesadas e coisas muito profundas nesse âmbito satânico. Ele começou a se envolver muito com isso. E ele falou que começou a ter perturbações. O inimigo não é bonzinho com ninguém. O inimigo começou a perturbar a vida dele. E ele falou que um dia na casa dele, ele estava por ali, início da noite, e ele falou que o inimigo veio para buscar a vida dele. O inimigo veio para realmente buscar a vida dele. E ele falou que era um negócio tão louco, que a visão ela era espiritual e física ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele viu o inimigo fisicamente, ele via espiritualmente. E o inimigo estava querendo trazer a vida dele, pegar a vida dele. Ele falou que foi tomado de uma angústia muito grande, um medo, e ele falou que começou a lutar com o inimigo. O inimigo pegava ele pela garganta e sufocava ele, dizendo: eu vou te levar, e eu vou te levar, e eu vou te levar. E ele lutando por muito tempo, ele lembrou de uma frase que é muito comum da nossa nação: o sangue de Jesus tem poder. E naquela hora, ele falou que já não tinha mais força, aí ele clamou: o sangue de Jesus tem poder. Ele falou que na mesma hora, apareceu um varão de branco, e livrou ele das mãos do inimigo. Ele falou que ele viu, ele teve uma experiência, e ele foi salvo naquele momento, daquela morte. Cristo em nós, a esperança da glória. Um outro ator agora se converteu, estava assistindo um pedaço do podcast dele, e ele dizendo que passou pela mesma situação, mas ele não estava envolvido com satanismo, magia negra, essas coisas não. Ele estava levando uma vida de qualquer jeito, mas não tinha esse envolvimento. Mas numa madrugada, ele falou que passou por uma angústia tão grande, que ele estava querendo tirar a vida dele. Ele já não aguentava mais tanto sofrimento. Ele falou que era um aperto tão grande por dentro, era um nó tão grande por dentro, que ele não conseguia desatar. E ele lembrou que tinha um colega cristão, um crente, e ele ligou para o cara na madrugada, falou: cara, está acontecendo uns negócios muito loucos comigo, velho. Eu estou pensando em tirar minha vida, eu estou chorando, eu estou desesperado. O cara falou: meu, espera um pouquinho, que eu estou indo para aí. O cara foi até a casa dele, explicou o plano de salvação por ele, passou a madrugada inteira orando com ele. Ele se converteu ao Senhor Jesus, entregou a vida dele para o Senhor Jesus, e teve a vida dele totalmente mudada. E ele conta isso: Cristo em nós, a esperança da glória. Como a Ellen mesmo testemunhou, que no ambiente de trabalho dela, ela foi impactada por uma pessoa, essa pessoa que está no corpo de Cristo, que veio ministrar a vida dela. Assim somos nós, meus amados irmãos, assim somos nós. O Senhor Jesus está fazendo um trabalho. Cristo em nós, ou Cristo através de nós. Cristo em nós é quando o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra em mim. Ele está me desenvolvendo à medida e à estatura do Senhor Jesus. Isso é obra. Sabe quando as pessoas falam: eu vou fazer a obra de Deus? Não, é Deus que faz a obra em mim, pelo Espírito, desenvolvendo o caráter de Cristo em mim. Ministério é quando pelo Espírito eu desenvolvo o caráter de Cristo em uma outra pessoa. Discipulado não é para formar líderes, discipulados é para formar Jesus na vida das pessoas. Então Deus está formando Jesus em mim, e através de mim está me ajudando a formar Jesus na vida dos irmãos. Nós não estamos querendo formar líderes, nós estamos querendo formar pessoas à estatura completa do Senhor Jesus. Assim Paulo dizia que fazia. Está fazendo em mim, eu estou fazendo em vocês. Então nós temos esse encargo de igreja do Senhor, o corpo místico, o corpo espiritual, de ensinar a Jesus para as pessoas lá fora. Você sabia que tem muitas pessoas aí fora que nunca vão entrar numa igreja? Você sabia que tem muitas pessoas aí fora que nunca vão ler a Bíblia? O máximo que elas vão conhecer de Jesus é através da sua vida. É através da sua vida.
é através da sua vida. Cristo em vós, a esperança da glória. E você tem representado bem o Senhor Jesus lá fora? Você tem representado bem o Senhor Jesus na sua família? Você tem representado bem o Senhor Jesus lá no seu trabalho? Você tem cumprido esse propósito? E aí ele fala, né? A quem anunciamos a pregação do Evangelho, a quem nós admoestamos, corrigimos, e todos aqueles que nós ensinamos. 3 verbos ele usa aqui, né? Pregar o Evangelho, admoestar e ensinar a palavra de Deus. Então é isso que nós devemos fazer aí fora. Nós somos os cristãos que vamos servir ao mundo, não servir ao mundo no aspecto de compactuar, mas servir ao mundo de ser suporte para o mundo. Somos nós que somos detentores dessa verdade. Somos nós que vamos ser procurados quando uma pessoa tiver um problema de família, quando tiver um problema de saúde, quando tiver um problema financeiro, um problema de relacionamento. Somos nós. E aí você precisa representar bem o Senhor Jesus. Anunciar o Evangelho, admoestar e ensinar o Evangelho. Muitas pessoas, o que elas vão conhecer de Cristo é só através da sua vida. É por isso que nessa igreja nós insistimos muito com os irmãos, e nós estamos muito preocupados, não com o fazer, mas com o ser. Você pode ver que a nossa igreja é uma igreja que dá passos bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Porque nós não queremos inchar. Nós não queremos crescer desordenadamente com pessoas que não têm um relacionamento com o Senhor Jesus. Você vai ver muitas igrejas por aí com um número grande de irmãos, mas não tem qualidade. Fiz uma visita para um casal, a vida totalmente destruída. Não estão se dando bem em casa, estão com problema financeiro, todos os tipos de problema em todas as áreas da vida está sendo afetado. E a moça é líder de célula de uma mega igreja, uma grande igreja. Agora me diga, o que ela está ensinando para o povo, se ela não está vivendo? Então nós queremos, mais do que fazer, ser. Nós estamos lutando para que o Senhor Jesus seja desenvolvido dentro de nós, para que tudo aquilo que a gente fale, tudo aquilo que a gente pregue, seja realmente verdade em nossas vidas, a começar de nós. Hoje eu fiquei 1 hora conversando com um funcionário no meu trabalho, confuso com muitas coisas, se afastou da presença do Senhor, e logo quando ele se converte, vai para uma igreja enorme, grande, e já colocam ele para o ministério infantil, para ministrar para as crianças. Falei, você está ministrando o que lá, filho? Nem ele sabe, não entendeu nada sobre a vida dele, não entendeu nada sobre o Senhor Jesus, e estava ministrando lá. É por isso que nós orientamos você aqui nessa casa, leia as Escrituras, tenha conhecimento, faça orações todos os dias, uma vez na semana faça jejum, se desenvolva, que Cristo se desenvolva em você. A salvação não é um fim em si mesmo. Se fosse só para a gente ser salvo, no dia que a gente foi salvo, o Senhor já tinha nos recolhido. E isso não é o fim. O Senhor Jesus espera que nós sejamos parecidos com Ele. O Senhor Jesus espera que nós possamos estar no caminho. Lembra do povo que falava, isso é uma seita, a seita do caminho. E nós estamos no caminho. E nós estamos no caminho. A melhor coisa que tem, irmãos, a melhor coisa que tem é quando você tem uma tristeza, é quando você tem uma dificuldade, é quando você está desesperado, você saber que você tem um Deus que pode contar. Você não se desespera por completo, você tem aquele momento que você para, que você senta, e algo dentro de você diz assim: estou com você, estou vendo, estou sabendo, estou participando. E aí vem um alívio dentro de nós,
manifestação do Senhor Jesus. Sabe quando estamos louvando aqui? Quando nós entramos em louvor e adoração ao Senhor? Isso não vem de nós. É Cristo em vós, a esperança da glória. O Senhor tem falado muito comigo na questão da adoração. O que o Gabi fez foi perfeito. Muitas vezes nós louvamos porque canta a música legal que a gente conhece. A gente canta, a gente grita, a gente pula, porque está tocando a música legal que a gente conhece. Mas será que isso é uma verdadeira adoração? Será que você entende que o Rei dos Reis está presente no culto? Que nós somos os seus servos, nós somos os seus súditos? Essa é a verdadeira adoração. Quando você reconhece que você está aqui para adorá-lo, para amá-lo, para reverenciá-lo. Se você pega em países, meus amados irmãos, aqui a moda aqui é worship, né? Calça apertadinha, bandana na cabeça, uns brinquinhos, e a gente vai cantar. Só que em muitos países por aí, não tem bandana, não tem calça apertadinha, não tem like, não tem Instagram, não tem Facebook, muitas vezes não tem nem igreja. Se reúnem embaixo de árvores, como lá na África, não é assim, pastor? Se reúnem embaixo de árvore para ouvir a mensagem. Às vezes não tem banda lá para cantar não, cara. Não tem mesmo. Não tem instrumento. Eles vão unicamente, exclusivamente pela glória, pela presença. O pastor estava comentando, nós temos, você sabe disso, nós temos parceria com missionários aqui na igreja, e nós ajudamos missionários na igreja. E o pastor contando que o missionário relatando para ele, que lá na África, ele vai promover, ele vai fazer um jantar, de Natal, para os membros da igreja. Ele vai fazer um jantar, para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que estão caminhando com o Senhor Jesus. Na maioria das vezes, irmãos, essas pessoas lá, a alimentação deles é só arroz, ou é só feijão, mistura, nem pensar. Salada, esquece. Sobremesa, esquece. Refrigerante, esquece. Sabe quando a gente fala aqui, vou no Coco Bambu, eu vou lá no Outback, esquece. Esquece. Muitas crianças vão dormir lá sem fazer as suas refeições durante o dia. É inóspito, é ingrato, é sofrido. Mas Cristo em nós, a esperança da glória. Tem um obreiro do Senhor lá ministrando a palavra, e eles tiveram a vida mudada. E agora eles vão promover um jantar lá, jantar simples, arroz, feijão, um franguinho, né, pastor? Um peixinho. Você tem que ver, cara, a alegria do povo. Ah, meu Deus. Você tem que ver a expectativa do povo, de saber que Jesus veio aqui, nos encontrou, está conosco, nos abandonou, está presente. E nessa noite de Natal nós teremos o que comer com as nossas famílias. Nessa noite de Natal nós glorificamos o nome dele. E você que tem tudo aí na sua casa, você que tem emprego, tem trabalho, tem uma ceia maravilhosa, você ainda tem coragem de dizer que não comemora Natal? É que você está acostumado na mordomia, é que você não consegue enxergar o que o Senhor Jesus fez por você. E não fez pouco não, meu amado, e não fez pouco não, fez muito. Cristo em nós, a esperança da glória. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.